Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente tratar sobre o jogo de ontem, né? A desclassificação do Bahia prematuramente na Copa Libertadores da América. Confesso para vocês que é a terceira vez que eu gravo esse vídeo aqui. Tentei a primeira, gravei 13 minutos, não gostei, gravei a segunda, 12 minutos, não gostei. Vamos ver se dá certo aqui, né? Sabe por quê? Porque eu quero trazer algo mais profundo para vocês. Não com irritação, né? Nada disso, mas daquilo que eu penso do que aconteceu, né? Porque assim, gente, na realidade, para mim não é surpresa, tá? Vou ser muito sincero para vocês. Para mim não é surpresa. É só vocês acompanharem o trabalho que a gente vem fazendo, e eu procuro fazer um trabalho, né? Independente, imparcial, que o torcedor, ele acha sempre que o time dele vai dar de 10-0, de 20-0. Nós que somos da opinião, né? Nós que estamos aqui no dia a dia com vocês, que temos essa responsabilidade, temos que ter um cuidado necessário para não iludir o torcedor, não colocar algo na cabeça do torcedor, porque nós formamos a opinião. Tem muita gente que vai pela minha opinião, pela opinião do outro comentarista, e a gente tem que ter muito cuidado num momento como esse, porque quando você leva lá para cima a sua expectativa, a decepção é muito maior, muito maior. E eu sempre falei aqui, desde que foi arrumado esse elenco do Bahia, que o Bahia necessitava de jogadores mais físicos, que o Bahia precisava de jogadores mais competidores, que o Bahia fosse buscar numa Colômbia, no Equador, aqueles caras que a gente fica vibrando quando vê eles jogarem, né? Que eles têm garra, têm vontade, não tem bola perdida o tempo inteiro. Então, o Bahia necessitava disso e o Bahia não tem esses jogadores. O Bahia, vejam só, o Bahia é um time que tem, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho aos jogadores, Gabriel Xavier como zagueiro. Gabriel Xavier é um jogador esforçado, mas no nível que o Bahia chegou, a nível que eu falo, é de um grupo City com condição de contratar jogadores para a base de 12 milhões de reais, de tirar jogadores de grandes times, né, de emprestar jogadores. Não é. Quando nós falamos de Everaldo, poxa, o Bahia traz Everaldo de volta, o Fluminense pagando metade do salário do Everaldo para jogar no Bahia, com o grupo City tem necessidade disso. Então, às vezes a gente fala, o torcedor se precipita no seu comentário, na sua análise, mas a gente fala visando a sequência, né? Bahia trouxe agora Marcos Vitor de volta e aí anunciou lá que o Bahia tem Canu e tem David Duarte machucado, que pediu ao time para trazer Marcos Vitor de volta. É mentira, Marcos Vitor não se adaptou lá. Segundo informações, nos treinamentos, não gostaram do Marcos Vitor, mandaram de volta. Então, assim, o que o torcedor às vezes espera, né, e pensa, porque é torcedor, quer o bem do time dele, protege o time dele o tempo inteiro, nós não podemos fazer isso. A gente tem que chegar aqui e tentar falar a realidade, mesmo não estando lá próximo, mas a experiência que temos do futebol, os contatos que nós temos e que trazem para a gente, para que traga esse respaldo para a gente poder levar para vocês aqui. Então, ontem foi um dia de uma decepção, ou uma noite de uma decepção tremenda para o torcedor, né? Principalmente que o torcedor viu um primeiro tempo muito bom do Bahia. O Bahia fez um bom jogo no primeiro tempo. É claro que não foi um jogo nota 10, mas foi um jogo ali nota 7,5 para o Bahia, que fez 2 gols. E olha, não só a questão, né, do jogar bem, o Bahia fez 2 gols em momentos maravilhosos. O Bahia quebrou o sistema do O'Higgins a 30 segundos de jogo. Isso é maravilhoso, porque o O'Higgins, tudo aquilo que se pensou para a partida, ninguém imagina que vai tomar um gol aos 30 segundos. E o Bahia fez com o William José, na jogada pelo lado direito, cruzamento do Ademir, ele entra, faz o gol ali na pequena área, e depois o Bahia faz o segundo gol aos 45 do primeiro tempo. Que maravilha, né? 2-0, o placar que você precisa descendo para o vestiário. Aí eu pergunto, por que o Bahia voltou numa instabilidade terrível emocional para o segundo tempo? Gente, quando acontece o que aconteceu no primeiro tempo de ontem, o treinador, ele fala o mínimo possível, porque o time está com a vibração positiva, o adversário está tenso, então você só conserta alguma coisa. Ó, Juba, cuidado com o Gonzalez, que está entrando ali nas suas costas, e o outro jogador passa pelo seu lado direito, vamos ter atenção. Everton Ribeiro, repare que o William José está fechando, mete uma bola por dentro.
pouca coisa. Você não fica metendo, né, coisas na cabeça do jogador quando você faz o primeiro tempo daquele. O que acontece é que o Bahia voltou muito instável. O Bahia não conseguiu jogar e tomou o gol aos 8 minutos, aí acabou o Bahia, né? Destruiu o Bahia. O Bahia não conseguiu mais jogar futebol, não conseguiu mais, e as mudanças feitas pelo treinador Rogério Ceni acabaram de destruir o Bahia, né? O Bahia ontem, realmente, no segundo tempo, para quem viu o Bahia no primeiro tempo, e aí o torcedor fica irritado, a jogada já não sai, o torcedor começa a vaiar daqui, vaiar dali, e a gente sabe, né? A gente que está no futebol, né, torcedor, há tanto tempo, sabe o que é uma instabilidade, o que é um nervosismo dentro de campo, muda tudo, e o Bahia não conseguiu. E tomou um gol, olha como o futebol é, né? O Ademir não era para estar naquela posição, o Ademir estava numa posição de médio volante, de primeiro homem no meio de campo. Aí ele tem o Juba para tocar bola, né? Ele tem o Jean Lucas do lado, ele toma uma decisão errada, perde a bola e acaba tomando um gol ali, que realmente que arrebatou o Bahia, né? Destruiu o Bahia naquele momento, e as mudanças que o Rogério fez, que a gente não entende, né? Se você tem um time que precisa fazer gol e o time vai se fechar lá, você, o máximo possível, você procura dar profundidade, né? O Rogério tira os pontas, que tudo bem que ali já não estava jogando bem, mas você botou o Kik, bota o Sanabria do outro lado, não, preferiu botar o Del e o Everaldo lá na frente. Então assim, gente, um conjunto de erros que acabam fazendo o que foi feito ontem à noite. Mas assim, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é só de Rogério? Ou vamos dividir um pouco isso? Ora, o Rogério tem elenco para o Bahia seguir no Libertadores da América? Eu nunca achei que tinha. Eu acho que falta muito. Bahia perdeu o Canu e David Duarte, o titular e o reserva do titular. Aí você tem que recorrer a quem? Você tem que recorrer o zagueiro Gabriel Xavier. Aí o Bahia tem no banco de reservas um outro zagueiro chamado Luiz Gustavo, que não consegue jogar bem no Campeonato Baiano, minha gente. Trouxe o jogador como se fosse um jogador maravilhoso. Então nós temos que falar a verdade para vocês aqui, porque às vezes você não presta atenção a algumas coisas. E essas coisas que não são prestadas atenção, acabam num momento como esse sendo mais visível. Aí é que o torcedor vai ter a atenção. A diretoria precisa ser cobrada, se o Cadu Santoro precisa ser cobrado. Não é possível que um Grupo City, com 14 times pelo mundo afora, com tanto dinheiro que tem, não consiga trazer um investimento maior para o Esporte Clube Bahia. Só esse investimento na divisão de base, para ganhar um dinheiro aqui, ganhar um dinheiro ali, não vale. A gente não está tirando os méritos, né, do Grupo City, fazer o Bahia o segundo ano consecutivo para a Libertadores da América, um Bahia que chega no Campeonato Brasileiro, o Bahia hoje que já é mais respeitado, com algumas boas contratações que foram feitas, mas o torcedor quer mais, né? Vocês prometeram e o torcedor está cobrando, é o 4º ano do Grupo City aqui, e o Bahia precisa de contratações. Ainda sobre o jogo de ontem, além das péssimas modificações feitas pelo Rogério Ceni, porque quando você muda o time, você muda porque você tem na cabeça, eu vou botar o Acevedo aqui porque o time vai jogar dessa maneira, eu vou colocar Del e Everaldo porque o time, você tem, porque você treinou aquilo, né? Aí o jogador entra e você não vê mudar nada positivamente. Parece que vá lá só porque aquele cara tá mal, entra você aqui. Isso não adianta, não é assim que se faz futebol. E olhe que eu sou um defensor da presença do Rogério Ceni no comando do Bahia, sem, em momento nenhum, dizer que o Rogério Ceni é o melhor treinador do mundo, né? A gente tem que equilibrar essa balança aí. Aí nos pênaltis, o jogo vai para os pênaltis, jogo tenso, o Bahia jogando dentro da Fonte Nova com a cobrança do torcedor. Claro que o jogador fica nervoso, o jogador. E o Rogério Ceni ainda coloca um jovem Del de 17 anos num jogo de Libertadores da América decisivo para cobrar o 3º pênalti. Realmente, aí é uma falha muito grande. É uma falha muito grande. A gente não pode achar que está certo, né? Você tendo jogadores experientes no clube que devem ter cobrado pênalti a semana inteira, e o Rogério vem com o argumento que lá na cobrança de pênalti o Del cobrou muito bem, mas é um jovem, cobrou no treinamento, no jogo, onde o Bahia precisa ganhar nos pênaltis com quase 50 mil pessoas dentro do estádio. É complicado para o garoto, para o jovem. E mostrou nervosismo na hora da cobrança. E outra, Everton Ribeiro, que fez um primeiro tempo esplêndido, né? Caiu no segundo tempo, não conseguiu mais jogar, assim como o time todo. Tem que saber bater pênalti, tem que caprichar um pouco mais no pênalti, porque foi muito displicente na cobrança de pênalti. Gente, é só um destaque. A gente não está dizendo que o Bahia
Perdeu por causa dos pênaltis, o Bahia poderia ter ganho lá dentro da partida. Então, de quem é a responsabilidade? A primeira responsabilidade é do Grupo City, de não ter um elenco encorpado para a disputa de Libertadores, para a disputa de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, com a intenção de chegar mais longe, melhor do que o ano que passou. Não é isso que parece que o Bahia tem hoje. O Bahia não parece ter um time, nesse ano de 2026, melhor, muito melhor do que 2025, para fazer melhor, e foi o que eles prometeram. Então, a diretoria tem que ser cobrada, o seu Cadu Santoro tem que ser cobrado. Você, quando entrar no ar nos programas, torcedor, você cobre Cadu Santoro, cobre a diretoria do clube. Tem que ser assim. Mesmo de longe, eles vão sentir a pressão, e você é forte, torcedor do Esporte Clube Bahia. Então, Rogério sempre tem que ser cobrado, porque o time do Bahia, quando não encaixa, é um nervosismo tremendo. Não sei o que é que se passa do vestiário para dentro do campo, do treinador para dentro do campo, que o time fica instável. O Bahia não consegue mais jogar, não consegue conectar as jogadas. As modificações de Rogério Ceni às vezes são terríveis. O Rogério parece que está enxergando outro jogo, parece que ele tem um jogo passado na cabeça, olhando para aquele que está acontecendo ali. Os jogadores precisam ter mais responsabilidade. O Everton Ribeiro, um cracaço de futebol, ele é capitão do time, ele precisa ter essa liderança de capitão dentro de campo para chamar a atenção dos caras. Vamos jogar, gente, vamos para cima, vamos fazer o que fizemos no primeiro tempo. Então, foi um jogo realmente lamentável, viu, torcedor? E essa responsabilidade tem que ser dividida. Não é aquela coisa, eu não sou do 880, sabe? Perdeu ontem, manda Rogério Ceni embora, tá tudo destruído, nada presta. Mas o baque foi muito grande, você sair no seu primeiro confronto da Libertadores da América, na pré-Libertadores. Isso para o nome do Bahia é muito ruim, sabe? Muito ruim. Todos esperavam um Bahia muito mais forte, né? Um Bahia com o Grupo City, que fosse seguir em frente em busca esse ano de 2026 por um título. E se não contratar, e ainda há tempo, o torcedor cobre, ainda há tempo, até a semana que vem, para buscar algumas contratações. Mesmo o Bahia não tendo mais Libertadores, não tendo mais outra competição, apenas Copa do Brasil agora e Campeonato Brasileiro, o que dá, o que quebra a desculpa do Rogério, que está jogando demais, por isso que o time não consegue render. Mas mesmo assim, o Bahia precisa de reforços para a sequência, senão vamos ter decepções aí pela frente, muita tristeza dos torcedores. Lamento por você, torcedor, mas é o futebol, cheio de alegrias e de tristezas, e temos que estar preparados para tudo isso aí. Grande abraço, minha gente. Deixa o like, ajuda o nosso canal aí. Que Deus abençoe a todos.